Olá, seja bem-vindo ao Mark Zero. Eu sou o professor Carlos Bainats e nós vamos ver nessa aula movimentos instantâneos. A nossa aula será desenvolvida em 3 pontos. No primeiro, nós vamos ver o conceito de velocidade instantânea. Então, aprenderemos o que é a velocidade instantânea. Depois, veremos o que é a aceleração instantânea. E por último, nós temos o nosso exemplo rápido de fechamento da aula. Esse assunto de hoje é um assunto muito importante dentro da física, porque não só o conceito de velocidade instantânea é importante, mas como nós vamos tratar a velocidade instantânea, que é através da ferramenta matemática das derivadas, que é uma ferramenta muito importante utilizada ao longo de toda a física para muitos conceitos. Então fique tranquilo e preste muita atenção, porque nós temos muita coisa importante para tratar ao longo dessa aula e que vai ajudar muito a você no entendimento da física para todo o seu curso. Então olha só, na velocidade instantânea eu coloquei aqui um velocímetro, porque quando nós olhamos para um velocímetro, nós vemos um valor de velocidade. Aquela velocidade é a velocidade instantânea. E por quê? Porque os olhos, quando eles visualizam um valor de velocidade, o tempo para mandar esse sinal ao cérebro e interpretar é muito rápido. E por isso nós consideramos que é a velocidade instantânea. Mas agora, como curiosidade, também gostaria de mostrar aqui que toda pessoa, digamos assim, que esteja bem das suas faculdades mentais, ela faz uma derivada e uma avaliação de velocidade instantânea quando atravessa ou pretende atravessar a rua. Como que é isso, professor? Não estou entendendo. Como que a pessoa, um leigo qualquer, vai saber uma derivada que a gente aqui sofre às vezes para aprender, e velocidade instantânea também qualquer pessoa quando vai atravessar a rua? Porque assim, gente, quando uma pessoa ela vai atravessar a rua, normalmente é um processo inconsciente que ela avalia se o carro está vindo rápido ou está vindo lento, se vai dar tempo dela atravessar ou não. E isso é, na verdade, um cálculo de velocidade instantânea e um processo de derivada que ocorre mentalmente. Então, até mesmo nas histórias tristes de pessoas que são atropeladas, muitas vezes elas erraram esse cálculo na sua cabeça. Mas vamos agora dar continuidade. Veja só, o que os olhos veem é a velocidade instantânea, então. E o conceito? Velocidade instantânea é o valor atribuído para a velocidade num intervalo de tempo praticamente nulo. É o que eu estou querendo dizer. Nós vamos ver que velocidade é o limite quando o intervalo de tempo tende a zero. Na razão, ΔS sobre ΔT. Professor, o que você está querendo dizer? Veja só. Olha esse gráfico espaço versus tempo. Vamos considerar um movimento acontecendo e descrito por esse gráfico. Observe que depois de um intervalo de tempo ΔT, nós temos ali então o deslocamento ΔS. O deslocamento, lembre-se, é um vetor que liga a posição de início à posição fim. Então, aqui, representado pela nossa reta verde, nós temos a tangente dessa reta como sendo a velocidade média. Observe, velocidade média é ΔS sobre ΔT. E agora nós vamos ver o seguinte, vamos continuar com o nosso gráfico, só que vamos reduzir o espaço. Olha só, nós temos agora o espaço ΔS menor. Naturalmente, menos espaço, menos tempo necessário para percorrer esse espaço. Ali está a nossa velocidade média, que é ΔS sobre ΔT. Não sei se você viu, mas o que nós vamos fazer é repetir novamente esse gráfico com redução de espaço. Observe que esse gráfico, em relação ao anterior, já houve mudança na inclinação dessa reta representado em verde, que representa a velocidade. Observe agora. O que nós fizemos? Reduzimos novamente o espaço. E ali nós temos agora ainda a velocidade média. A inclinação da reta também já está um pouquinho diferente.
Vamos repetir agora o processo. Reduzimos ainda mais o espaço de tempo, consequentemente, tivemos redução no intervalo de tempo, tivemos mudança na inclinação da reta também, mas ainda é um cálculo de velocidade média. E você pode estar se perguntando, professor, quando você vai chegar na velocidade instantânea? Veja agora o nosso gráfico. O espaço ele se tornou tão pequeno e o intervalo tão pequeno que essas retas nós consideramos que praticamente elas estão coladas. Nesse caso aqui, nós dizemos que o intervalo de tempo ele tende a zero. Desse modo, observe que a reta, que representa então agora o que a gente chama de velocidade instantânea, ela é tangente à curva no ponto considerado. Nós podemos agora escrever que Vm, velocidade média, é ΔS, ΔT, e que a velocidade instantânea é o limite quando o intervalo de tempo tende a zero de ΔS sobre ΔT. Desse modo, então, nós dizemos que a velocidade é ds sobre dt, onde ds representa a derivada do espaço em relação ao tempo. Então, a derivada do espaço em relação ao tempo fica escrito como ds dt, que é igual a v. Agora vamos falar de aceleração instantânea, aproveitando toda essa linha de raciocínio. Observe o seguinte, quando nós temos um gráfico de velocidade versus tempo, se nós considerarmos, então, para a variação da velocidade, um intervalo de tempo grande, nós temos aqui a reta que representa a aceleração média. E a aceleração média é ΔV sobre ΔT. Mas aqui nós não precisamos repetir tantos gráficos para mostrar que para a aceleração instantânea, o que nós temos? Uma variação da velocidade acontecendo num intervalo de tempo extremamente curto que tende a zero. Nesse caso, a reta ela é tangente à curva e essa reta representa o valor instantâneo da aceleração. A aceleração média, então, nós vimos que é ΔV sobre ΔT, mas a aceleração instantânea é o limite quando ΔT tende a zero de ΔV sobre ΔT. Observe que agora, da mesma forma, nós dizemos que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Então, está aqui, ó. Quando nós queremos saber o valor da aceleração instantânea, basta que a gente realize a derivada da velocidade em relação ao tempo. Agora, nós vamos ver como que fica essa derivada da aceleração em relação ao espaço. Veja, então, aqui nós temos que a segunda derivada do espaço em relação ao tempo é a aceleração instantânea. Então, veja só, a aceleração nós vimos que é derivada da velocidade em relação ao tempo. Mas também vimos que velocidade é derivada do espaço em relação ao tempo. Observe que eu posso substituir esse termo dentro do termo da aceleração. E olha o que nós temos. Então, a aceleração é d de ds dt sobre dt. Arranjando esse termo, então nós vamos ficar com a aceleração como segunda derivada do espaço em relação ao tempo. É assim que nós fazemos a leitura desse termo. Agora eu te convido para resolver uma questão de exemplo na nossa aula. Olha só. Essa questão foi adaptada do livro Halliday e Resnick. A posição de uma partícula movendo-se ao longo do eixo x é dada por x igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, onde x está em metros e t em segundos. Determine a posição, b, a velocidade, c, a aceleração da partícula em t igual a 3 segundos. D, qual a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula e em que instante de tempo ela é alcançada? E, qual a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula e em que instante de tempo ela é alcançada? Então, veja bem, essa questão aqui, ela apresenta uma função e tem vários itens que a gente precisa determinar. O primeiro pede qual é a posição no instante 3 segundos. Então, olha só, a posição em 3 segundos, a gente precisa
da função apenas. Por quê? Porque isso aqui é uma função da posição. Eu quero saber a posição em 3 segundos. Nesse caso, eu preciso apenas substituir um instante de tempo na própria função. Observe que, nesse caso, nós temos x que é igual a 12 vezes t elevado ao quadrado, fica 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica, substituindo o tempo, 3 ao cubo. Nesse caso, nós temos, então, 3 ao quadrado é 9 vezes 12, 108, e 3 ao cubo é 27 vezes 2, 54. 108 menos 54, x igual a 54 metros, posição da partícula depois de 3 segundos. O item B pede a velocidade no instante 3 segundos. Então, olha só. Nesse caso, nós precisamos de uma função da velocidade. Lembre-se que nós tínhamos a função dos espaços. Mas sabemos que se nós derivarmos essa função em relação ao tempo, teremos uma função para a velocidade. Então, aqui nós temos v, que é igual à derivada de 12t ao quadrado menos 2t ao cubo. Isso aqui é uma derivada polinomial. Nesse caso, observe aqui, na derivada de polinômio, o que nós precisamos fazer? Passamos o expoente multiplicando e reduzimos uma unidade no expoente. Então, o 2 vai multiplicar o 12, teremos 24, e aqui passamos a ter um monômio de grau 1. Aqui o cubo vai multiplicar o 2 e passamos a ter t ao quadrado, que seria grau 2. Observe que a velocidade, então, fica 24t menos 6t ao quadrado. Agora, eu só preciso substituir um instante de tempo. Nesse caso, eu tenho 24 vezes 3 menos 6, que multiplica t ao quadrado. 24 vezes 3 é 72, e 6 vezes 3 ao quadrado é 54. 72 menos 54, no instante 3 segundos, a velocidade é 18 metros por segundo. Vamos agora determinar a aceleração no instante 3. Observe que não temos uma função para aceleração ainda, mas sabemos que a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo. Nesse caso, a aceleração é a derivada de 24t menos 6t ao quadrado em relação ao tempo. Então, olha só, nessa derivada nós temos o quê? Bom, 24t é grau 1. Quando derivamos, fica apenas a constante, que é 24. 6t ao quadrado, o expoente é 2, multiplica o 6, e nós ficamos apenas com grau 1. Observe que a aceleração passa a ser 24 menos 12t. Agora, substituindo o instante de tempo, nós temos 24 menos 12, que multiplica 3. 12 vezes 3 é 36, e 24 menos 36, temos uma aceleração de menos 12 metros por segundo. Agora, o próximo item D. Qual é a coordenada positiva máxima alcançada pela partícula em que instante de tempo ela é alcançada? Veja, nós temos uma função de grau 3. No caso, a representação gráfica dessa função é uma curva, e, portanto, nós temos um ponto de máxima. No ponto de máxima, num gráfico de espaço, nós temos ali o ponto em que a velocidade é nula. Então, na posição máxima, temos v igual a zero. Nós temos uma função para a velocidade, que nós já fizemos a derivada e encontramos 24t menos 6t ao quadrado. Substituindo a velocidade por zero, observe que fica zero igual a 24t menos 6t ao quadrado. Desse modo, 6t é igual a 24. Nós simplificamos o t que acompanha o 24 e 6t ao quadrado fica apenas 6t. Encontramos, então, um instante de tempo, 4 segundos, para chegar na posição máxima. Mas qual é o valor da posição máxima? Observe que, para isso, precisamos apenas substituir o instante de tempo 4 na nossa função de espaço. Desse modo, voltando na função, nós temos x, que é igual a 12t ao quadrado menos 2t ao cubo, substituo por 4. X igual a 12 vezes 4 ao quadrado, menos 2 vezes 4 ao cubo. 4 ao quadrado é 16, que multiplicado por 12 é 192. 4 ao cubo é 64, que multiplica por 2 é 128. No caso, fazendo a subtração, nós encontramos a posição máxima de 64 metros. No último item da nossa aula, nós vamos calcular qual é a velocidade positiva máxima alcançada pela partícula, em que instante de tempo ela é alcançada. Observe que a nossa função da velocidade é uma função quadrática, e por isso nós temos também um ponto de máxima nessa função.
Quando a velocidade é máxima, significa que a aceleração ela é nula. E agora, pegando a nossa função da aceleração, precisamos apenas substituir por zero o valor de a. Nesse caso, nós temos zero igual a 24 menos 12t, e isolando o tempo, chegamos em 2 segundos. Qual seria o valor da velocidade máxima? Retornamos na função da velocidade. Então, v igual a 24 menos 12t, basta agora substituir o tempo de 2 segundos. Desse modo, velocidade é 24 menos 6 que multiplica 2. Finalmente, chegamos numa velocidade de 12 metros por segundo. Nessa aula, então, nós vimos os conceitos de velocidade instantânea e aceleração instantânea. O meu conselho é que você reveja essa aula quantas vezes forem necessárias, porque esses conceitos são importantes e eles vão te ajudar muito em todos os problemas que aparecerem relativos a esses conteúdos. Fique sempre positivo e eu te espero no nosso próximo vídeo.